Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Este é um compilado de alguns devocionais do Pastor Cris, chamado Rapsódia de Realidades, de 2021 e 2022. A Rapsódia de Realidades é postada diariamente em nosso canal do Telegram, administrado pelo Ministério da Suso Produções. Você pode entrar lá e ser edificado todos os dias. É gratuito. O link do canal da Rapsódia de Realidades está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fé, parte 4. Cris Oyakhilome. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. Crer é fazer sua fé. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Muitos dizem que creem e não fazem nada, mas quando você realmente crê, você age. Isso é o que a fé faz. É a resposta ou ação que você realiza com base em sua crença. Quando você diz que crê, não é passivo, mas ativo. Crer é uma palavra de ação. É realmente fazer sua fé. É por isso que a Bíblia diz: mesmo assim, a fé, se não tiver obras, está morta, estando só. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé requer uma ação correspondente. Você prova sua fé por suas ações. Crer é pisteu em grego, que significa demonstrar sua fé, para agir de acordo com sua fé. Tudo que você crê sobre Jesus Cristo é revelado em suas ações. A palavra, conforme nos é dada nas Escrituras, é confiável, mas para que seja eficaz em sua vida, você tem que fazer o que ela diz. Jesus disse em João 14, versículo 15: Se você me ama, mantenha a minha palavra. A palavra de Deus é para ser realizada. Tiago capítulo 1, versículos de 22 a 25, resume isso. Mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós próprios. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que vê sua face natural em um espelho. Pois ele se olha e segue seu caminho, e imediatamente se esquece de que tipo de homem era. Mas aquele que olha para a lei perfeita da liberdade e nela continua, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, esse homem será abençoado em suas ações. Agir na palavra é onde está o poder. Isso é o que beneficia você. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Oração. Pai Santo, te agradeço por tua presença e glória em minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo que vive em mim e me ensina a tua palavra, pela qual a minha fé está ativa e sempre produzindo resultados. Eu sou um cumpridor da palavra. Tua palavra prevalece em e através de mim hoje, para a tua glória,
No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pegue o escudo da fé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Efésios capítulo 6, versículo 13. Quando você lê sobre a armadura de Deus em Efésios 6, descobrirá que a descrição do que devemos vestir revela como o inimigo luta. Podemos decifrar, a partir de nossa própria parafernália defensiva, quais armas o inimigo usa. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículos de 14 a 17. Observe o que é dito sobre a fé. Com ela, você pode apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Isso nos diz que tipo de material são seus mísseis. Todos os mísseis dele têm a ver com fazer você aceitar algo ou acreditar em algo contra Deus. Estes podem ser dardos inflamados de desânimo, depressão, medo, fracasso ou doença. Tudo destinado a fazer você tomar uma posição contra a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Com sua fé, você pode apagar não alguns, mas todos os projéteis de fogo do maligno. Sua fé é o seu escudo. Assuma sua fé, não desista. Alguém já disse: olha, eu estava agindo com fé, mas deu tudo errado e eu desisti. Não abandone sua fé. Os mísseis dirigidos a você pelas forças demoníacas só podem ser neutralizados pela fé. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quanto mais da palavra de Deus entrar em seu espírito, mais fé você terá. E quanto mais você usa a sua fé, mais ela é fortalecida. E quando o diabo lançar seus projéteis, você ficará imóvel, porque eles serão desintegrados pelo seu escudo da fé. Confissão. Minha fé é uma arma de defesa e um instrumento de vitória sobre e contra o adversário e as adversidades. Com ela, apago todos os dardos e projéteis de fogo do maligno. A palavra de Deus tomou posse plena do meu espírito, alma e corpo. Sou eternamente triunfante em Cristo, porque minha fé é a vitória que vence o mundo. Vitória garantida. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Em 2 Timóteo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De que luta ele estava falando? Ele se refere a isso em nosso versículo de abertura, o bom combate da fé. Não importa o que aconteça em sua vida, no mundo ou ao seu redor, recuse-se a ser quebrado, desiludido ou sobrecarregado. Use a sua fé. Sua fé é a vitória que vence o mundo e os fracassos, corrupção, trevas, maldade e decadência. Cada adversidade que você enfrenta é sua oportunidade de testemunhar a usar seu formidável arsenal, o escudo da fé. Isso é o que você é aconselhado a assumir acima de todos os outros. Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Com sua fé, você é capaz de extinguir, neutralizar, tornar ineficaz
todos os dardos inflamados do maligno. Nunca pense que há um desafio que você não pode superar. Nenhum problema é demais para você superar. Com o escudo da fé, você é invencível. Não importa como Satanás lança os dardos em você, continue firme na fé. Pode parecer que todo o inferno está correndo solto em seu corpo. Você sente dores, desconfortos terríveis. Ainda assim, você deve se recusar a aceitar doenças e enfermidades. Use sua fé. E enquanto você está nisso, lembre-se da espada do Espírito, que é a palavra, o rema de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Essa é a palavra de Deus falada com seus lábios. Não importa quão excruciante seja a dor, continue afirmando sua cura e saúde. Em breve, sua fé prevalecerá e você poderá dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Sempre mantenha sua fé e confiança na palavra. Hebreus 10:35 diz: não rejeiteis, pois, a confiança que tem grande recompensa. Não diga: ah, Senhor, estava muito difícil, tive que ceder. Não. Lute. A luta da fé é a sua luta pessoal. E é uma boa luta porque você sempre vence. Continue assim, pois sua vitória é garantida. Confissão. Não faz diferença os problemas do mundo. Não importa o que vejo, ouço ou sinto. Minha vitória está garantida. Sou o que Deus diz que eu sou, tenho o que Deus diz que eu tenho e posso fazer o que Ele disse que eu posso. Recuso-me a aceitar a doença, a pobreza, a derrota ou ceder a qualquer coisa que seja contrária à minha herança divina em Cristo. Eu mantenho minha confissão da palavra, forte na fé, dando glória a Deus, porque o maior vive em mim. Aleluia! A espada e o escudo. Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17, versão King James. A palavra de Deus é uma espada, é uma arma ofensiva para a guerra espiritual. Observe que Paulo não pediu que você atacasse ou golpeasse o inimigo com uma cópia física da Bíblia, como faria com uma espada física. Não. A tradução grega para palavra, neste versículo, é rema, e significa a palavra falada. Rema é uma palavra específica em um momento específico para um propósito específico. Assim, o rema de Deus é a palavra de Deus do seu coração para a sua boca, a palavra inspirada que sai da sua boca. No encontro do Mestre com o diabo, a Bíblia nos diz: respondeu-lhe Jesus, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. Novamente, esta palavra é traduzida como rema, do grego. O Senhor Jesus, ao falar rema, empunhou a espada do Espírito, a arma da palavra falada, e derrotou o diabo. A palavra rema de Deus não é apenas uma palavra guardada em seu coração. Em vez disso, é inspirada por Deus e sai da sua boca. É sempre uma palavra dita, uma palavra pronunciada. Aleluia! Sempre coloque a palavra em seus lábios. Se não está saindo da sua boca, não é uma espada, não é uma arma. Assim como a palavra rema é uma arma com a qual você parte para a ofensiva contra o adversário, sua fé é uma arma, um escudo contra o adversário e seu ataque. Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versão King James. Você não precisa procurar um escudo chamado fé. A fé está em seu espírito. Você nasceu de novo com a medida necessária da fé. Romanos 12, versículo 3. Para viver vitoriosamente e reinar gloriosamente em vida, tudo o que você precisa fazer
é cultivá-la com mais da palavra de Deus e fortalecê-la usando-a. Essa fé neutraliza, extingue, desarma e lança fora todos os dardos inflamados que o inimigo lança em você. Sua fé é a vitória sobre todas as circunstâncias e adversidades da vida. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Aleluia! Oração. Querido Pai, a Tua palavra está em meu coração e em minha boca, prevalecendo enquanto eu a pronuncio. Eu falo justiça, sabedoria, prosperidade, vitória e abundância. E com o escudo da fé, extingo e desfaço os dardos inflamados, as mentiras, as artimanhas e os estratagemas do adversário, caminhando na vitória do Senhor. Amém. Aumentando a sua fé. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3. O primeiro passo para aumentar sua fé é saber como a fé vem. A fé vem pelo ouvir. Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Portanto, se você quer ter mais fé, precisa ouvir mais da palavra de Deus. Você não pode ficar ouvindo coisas negativas que produzem medo e esperar que sua fé aumente. Isso só vai criar mais medo em você. Inunde seu espírito com a palavra. Algumas pessoas enfrentam certos desafios e ficam sobrecarregadas porque estão operando em um nível de fé muito baixo para lidar com a situação. No entanto, é possível ter muita fé fraca. A fé fraca é o resultado da falta de exercício da fé. Então, ouvir a palavra de Deus é uma coisa, mas até que você haja de acordo com a palavra que recebeu, sua fé será fraca e você cambaleará quando enfrentar as adversidades. Então, fortaleça sua fé através do exercício de sua fé. A fé forte é a fé que prevalece. Ela não vacila. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 20. Um apetite voraz pela palavra de Deus necessariamente reforçará a fé em você para domar as circunstâncias, manter Satanás onde é o lugar dele e fazer com que você viva triunfantemente todos os dias. Mas você deve continuar exercendo sua fé para mantê-la forte. Oração. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de ouvir e receber a Tua palavra. Minha fé aumentou até agora como resultado da Tua palavra que veio a mim hoje. Meu coração está para sempre em Tua palavra e pela minha fé em Tua palavra, eu prevaleço sobre situações e circunstâncias para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Fé sempre crescente. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, Nova Versão Internacional. A vida que temos em Cristo é de fé em fé, fé sempre crescente. Falando sobre o Evangelho, a Bíblia diz: porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Quanto mais você recebe a palavra de Deus, maior a sua fé fica, porque a fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Deus. Abra-se para uma fé cada vez maior. Não pare onde você estava, vá além. Em alguns dos escritos de Paulo, lemos sobre sua ênfase na fé sempre crescente. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, por exemplo, ele os elogia por sua fé crescente. A vossa fé cresce muito e a caridade de cada um de vós para com os outros é abundante. Se você tiver uma fé cada vez maior, isso resultará em um ministério sempre em expansão. O mesmo tema nas Escrituras, na versão ampliada clássica, diz: portanto, não nos vangloriamos além do nosso limite, do trabalho de outros homens, mas temos a esperança e a expectativa confiante de que, à medida que a vossa fé continuar a crescer, nosso campo entre vós pode ser grandemente ampliado, ainda dentro dos limites de nossa comissão. Em outras palavras, com fé cada vez maior, você permanece focado em sua visão enquanto está expandindo. Se você é um líder em qualquer cargo na igreja, edifique sua fé e a fé de seus membros. Quando sua fé e a fé deles aumentarem, o trabalho também se expandirá e aumentará muito. Em uma igreja ou grupo onde a fé das pessoas é baixa, a obra de Deus será baixa. Isso te ajuda a entender por que o ensino da fé, a obra da fé e a vida de fé são essenciais. Para saber mais sobre a fé e como ela funciona, adquira o meu livro Como Fazer Sua Fé Funcionar na loja de aplicativos Rapsódia de Realidades. Aleluia! E esse livro você também pode acessar aqui no YouTube, no canal da Souza Produções. Como Fazer Sua Fé Funcionar. Confissão. Através da minha fé, estou saltando muros. O mundo é derrotado diante de mim. Eu reino sobre Satanás e os elementos deste mundo. Minha vida é para a glória de Deus. Sua glória em e através de mim está sempre aumentando à medida que cumpro o seu propósito para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Conecte-se com a sua fé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo estava nos deixando saber em nosso versículo de abertura que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele fortalece ainda mais o pensamento em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, quando diz: tudo é vosso. Na mesma linha, o apóstolo Pedro nos diz que Deus, pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Uma coisa é saber que você foi abençoado com e em todas as coisas. Mas a outra coisa é realmente tomar posse das bênçãos. A chave é conectar-se com sua fé. Foi isso que Abraão fez. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus diz a ele: eu te tenho feito pai de muitas nações. Abraão conectou-se com sua fé. Ele tinha que ver com os olhos da sua mente. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu porque havia visualizado a realidade de seus filhos enquanto tentava numerar as estrelas. Gênesis 15, versículo 5. Pela fé, ele viu e aceitou a realidade da palavra de Deus em seu espírito, falou e aconteceu. Romanos capítulo 4, versículos de 20 a 22 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, lhe foi também imputado como justiça. Aprenda a visualizar e tomar posse das provisões de Deus para você em Cristo Jesus. Recuse-se a cambalear na palavra de Deus por incredulidade. Tome posse de suas bênçãos, primeiro no Espírito, e fale-as. Oração. Querido Pai, agradeço-te por iluminares os olhos do meu entendimento através da tua palavra. Eu sou a semente de Abraão e todas as coisas são minhas. Sou campeão para sempre.
os olhos da minha mente estão abertos para visualizar e tomar posse de todas as coisas boas que me pertencem em Cristo Jesus, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Permaneça forte na fé. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Como cristão, você deve olhar para as coisas da perspectiva espiritual, especialmente quando se depara com circunstâncias que colocam sérios desafios à sua fé. Você está em uma situação de saúde e fez tudo o que sabia e o prognóstico ainda é sombrio? Ou em suas finanças você aplicou todas as estratégias que conhece, mas sua situação parece estar piorando e você está sempre se perguntando o que fazer e seguir? Nesses momentos, mantenha-se firme na fé. Você tem que perceber que existe um adversário que se opõe ao Evangelho e tenta impedir sua eficácia nas coisas de Deus. Efésios 6, versículos 10 e 11 diz: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo referem-se a estratégias do diabo. O apóstolo Paulo aqui quer que você saiba que é o inimigo que está à espreita, armando estratégias contra você e a igreja. Mas para combater esse inimigo, ele diz para você colocar toda a armadura de Deus. Por quê? Porque ele sabe que se você não colocar toda a armadura de Deus, não poderá enfrentar o adversário. O 12º versículo do mesmo capítulo continua dizendo: Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Algo sobre esta luta que você precisa entender é que não é apenas uma luta como no combate físico. Em vez disso, é o adversário tentando te desviar do caminho certo por meio do engano. Mas com a palavra na boca e no coração, você sempre prevalece contra o inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Apocalipse 12:11 mostra como resistir a ele. Diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e não amaram as suas vidas até a morte. Não importa o que o inimigo jogue em você, mantenha-se firme na fé e use o nome todo-poderoso de Jesus para neutralizá-lo. Aleluia! Oração. Querido Pai Celestial, eu te dou graças pela oportunidade de ser abençoado por tua preciosa palavra hoje. Não ignoro os artifícios de Satanás e me recuso a ser vítima deles. Eu declaro que Satanás e todas as suas cortes do inferno estão debaixo dos meus pés, no poderoso nome de Jesus. Amém. Agrade a Deus com a sua vida. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, versículos 21 e 22. O que lemos em nosso versículo de abertura diz a você o tipo de homem que Enoque era. Ele era um profeta de Deus. Ele foi o profeta de Deus que teve a visão da vinda do Senhor com 10 milhares de seus santos. E também Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre estes dizendo: Eis que o Senhor vem com 10 milhares de seus santos para executar julgamento sobre todos e convencer todos os ímpios entre eles de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, versículos 14 e 15. Hebreus 11, versículo 5 diz: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi arrebatado ao céu, vivo, e nunca morreu. A Bíblia diz que antes de sua trasladação para o céu, ele teve o testemunho de que agradou a Deus.
Como você agrada a Deus? A maneira de agradar a Deus é andando pela fé, pois a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Você pode dizer hoje se está agradando ou não ao Senhor. A pergunta que você precisa responder é: você está andando pela fé ou pelas percepções dos seus sentidos físicos? A fé age na palavra, ela pratica a palavra de Deus. Enoque sabia que agradava a Deus porque era um praticante da palavra. Tiago 1, versículo 22 diz: mas sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é semelhante ao que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A maneira de mostrar que você ama a Deus é cumprindo sua palavra, e a fé opera pelo amor. Aprenda a andar na luz da palavra de Deus. Em Colossenses 1, versículo 10, na Nova Versão Internacional, Paulo, pelo Espírito, orou: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso é cumprido em sua vida quando você vive todos os dias pela fé, pois o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, 2 Coríntios 5,7 e Gálatas 3, versículo 11. Aleluia! Oração. Querido Pai Celestial, eu te agradeço porque estás trabalhando em mim o querer e o realizar da tua boa vontade. Minha vida é um reflexo de Cristo. Cristo em mim é a manifestação da tua glória em todas as áreas da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de andar em Cristo e com Ele, em nome de Jesus. Amém. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Ah, e caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora, você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. A fé é a convicção das evidências. Agora, a fé é a garantia, a confirmação, o título de propriedade das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versão ampliada. A definição de fé acima significa simplesmente que a fé é a convicção da evidência. Você está convencido de que
algo que você esperava é real, embora não seja visível no reino físico. A fé é uma substância e a evidência de realidades invisíveis. A evidência é a prova de algo. Ela pode ser disponibilizada. Se a fé, portanto, é a evidência, significa que há algo que ela representa. É como quando você possui uma propriedade. A escritura dessa propriedade é a sua prova, a evidência convincente de que a propriedade é sua. Quando o seu direito à propriedade é contestado, você simplesmente apresenta a prova, a escritura de posse. Da mesma forma, se a qualquer momento o diabo tentar questionar o seu direito às suas bênçãos, privilégios e herança em Cristo, apresente sua evidência, que é a palavra de Deus. Declare com confiança o que a palavra diz a seu respeito. Por exemplo, você pode apresentar Romanos 8, versículos de 10 a 11 e 3 João, capítulo 1, versículo 2, como sua evidência para sua saúde divina. Romanos, capítulo 8, versículos 10 e 11 diz: E se Cristo estiver em vós, embora o corpo esteja morto por causa do pecado, mas o Espírito dá vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Amado, acima de tudo, desejo que você seja bem-sucedido e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Ao afirmar esses versículos, você está colocando sua evidência para funcionar. Aleluia! Confissão. Eu estou totalmente persuadido pela palavra de Deus. Eu ancoro minha vida na palavra de Deus e me recuso a ser influenciado por ventos ou circunstâncias contrárias, pois minha fé é o título de propriedade de realidades invisíveis. Eu ando na luz da minha herança em Cristo, em poder e graça, vivendo em saúde divina e prosperidade sobrenatural. Sou vitorioso cada vez mais, porque vivo na e pela palavra. Amém. A palavra transmite fé. De modo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A palavra de Deus transmite fé. Você deve ter notado que, às vezes, ao sentar-se para ouvir a palavra de Deus ou estudá-la, seu espírito fica energizado. Nesses momentos, todos os desafios que você pode estar enfrentando de repente parecem nada. A razão é que, naquele momento, a palavra que você está recebendo desperta fé em seu coração. A palavra de Deus é espiritual, portanto, é ainda mais real do que as coisas físicas que os seus sentidos percebem. É por isso que, quando você recebe a palavra em seu espírito, uma reação espiritual é iniciada entre o seu espírito e a palavra de Deus, que te dá domínio sobre as circunstâncias. Quando essa reação ocorre, a fé cresce em você como um gigante e você tem a certeza da vitória. Mesmo que você pense que sua fé é pequena ou minúscula, Jesus disse que sua fé pequena pode fazer grandes coisas. Pode literalmente mover uma montanha. Mateus 21, 21. Ou talvez você esteja pensando: não tenho fé. Nosso versículo de abertura nos diz como obtê-la. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sempre que você achar que sua fé não é suficiente, significa que é hora de você ouvir mais da palavra de Deus. A palavra necessariamente te transmitirá fé. É um princípio do reino de Deus. Você não precisa lutar para que isso aconteça. Se você prestar atenção à palavra de Deus, a fé virá a você. Isso me lembra um certo jovem que veio a uma de nossas reuniões anos atrás. Ele entrou dizendo que não acreditava e não acreditaria em nenhuma das coisas que estávamos compartilhando, mas seus amigos o convenceram a vir mesmo assim. Então, ele se sentou na reunião, tentando não acreditar, mas ele estava ouvindo a mensagem. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir. Mais tarde, quando conversei com ele, ele disse:
De alguma forma, me vi aceitando as coisas que você compartilhou e creio em tudo que você disse. Ele não conseguiu escapar, porque a fé vem quando você ouve a palavra. Aleluia! Oração. Querido Pai, ao estudar e meditar em Tua palavra, descubro minha herança em Cristo e também recebo a fé para me relacionar e desfrutar de tudo o que Tu disponibilizaste para mim em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Sua necessidade ativa sua fé. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar disso em seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecem, ele terá tudo o que disser. Marcos 11, versículos 22 e 23, versão King James. Alguém disse certa vez: Nunca vi ninguém mover uma montanha com a fé. Jesus estava apenas usando um simbolismo ou ele quis dizer o que diz em Marcos 11, versículos 22 e 23? Você pode realmente ordenar que uma montanha se mova? Sim, foi isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus não estava falando sobre um jogo. Ele não estava dizendo para sairmos na rua e dizermos: Estou aqui para mostrar o quanto sou poderoso. Então você começa a ordenar montanhas e edifícios para se moverem. Não. A questão é: por que você deseja mover uma montanha física? Com que intenção e propósito? Nossa fé está sempre ligada às nossas necessidades. Se não houver necessidade disso, não haverá fé nisso. Então você pode se pegar tentando fazer algo acontecer que não vai acontecer porque não há necessidade de ativar a fé em primeiro lugar. A fé é ativada quando há necessidade dela. Quando você se encontrar em uma situação e tiver uma necessidade, não se desespere. Essa necessidade ativará a sua fé. É como a mulher que ouviu que nunca conseguiria engravidar. Essa notícia ativou sua fé e, logo, ela teve seu bebê. Até que ela tivesse ouvido que nunca teria um bebê, ela não sabia que poderia ter um com a sua fé nisso. O mesmo pode ser dito do sujeito que foi curado de câncer. Ele não sabia que poderia fazer isso acontecer até que lhe disseram que ele tinha apenas 1 mês de vida. A notícia despertou sua fé e ele começou a declarar: Não morrerei, mas viverei. E de fato, ele foi curado. Aleluia! Nunca fique sobrecarregado com a sua necessidade. Em vez disso, deixe suas necessidades se conectarem à sua fé. Deixe suas necessidades te despertarem. Depois de se conectar a uma necessidade, essa é a sua oportunidade de superar sua necessidade com sua fé. Louvado seja Deus. Confissão. Em Cristo, sou autossuficiente. Nasci em uma herança incorruptível e inesgotável. A minha fé é a vitória que vence o mundo. Eu venci o mundo e os seus sistemas e estruturas. Meu caminho é um caminho de glória e excelência, vitória, sucesso, alegria, saúde e prosperidade que Deus ordenou para mim. Eu ando em domínio. Aleluia! Um bom testemunho de Deus. Agora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência de coisas não vistas, pois por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, versão King James. Você gostaria de ter um bom testemunho de Deus? Nosso versículo de abertura diz que, pela fé, os antigos de nossa família espiritual obtiveram um bom testemunho de Deus. Se você quer ser celebrado por Deus, se quer ter louvor dele, tem que ser por meio de suas ações de fé. Não é de admirar que ele diga: mas sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu sem medo para saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11, versículos de 8 a 10. Como resultado, Tiago 2,23 diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E que tal Enoque? Gênesis 5, versículo 24 diz: E Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou. Hebreus 11, versículo 5 nos diz mais: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia trasladado. Porque antes da sua trasladação, teve este testemunho de que agradara a Deus. Aleluia! Leia sobre todos os outros heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Pessoas como Abel, Noé, Samuel, Isaque, Sara, José, Moisés, Baraque, Sansão, etc. A Bíblia diz que todos eles obtiveram bons testemunhos pela fé. No entanto, notamos algo marcante que a Bíblia nos diz. Eles não receberam a promessa de Deus porque Deus providenciou algo melhor para nós. Estes foram os verdadeiros heróis, louvados por sua fé, mas viveram na esperança sem receber a plenitude do que lhes foi prometido. Mas agora Deus nos convidou a viver em algo melhor do que eles tinham, a plenitude da fé. Hebreus 11, versículos 39 e 40, tradução de Thompson. Assim, não temos desculpa. Todos os dias, dê expressão à sua fé. Viva a vida da fé. Pratique a palavra de Deus, pois fé é agir na palavra. Essa é a maneira de obter um bom testemunho de Deus e andar na glória e nas bênçãos de Cristo. Confissão. Minha fé cresce pela palavra, prevalece e triunfa sobre ventos contrários e oposição. Minha vida é regulada pelas realidades eternas do reino e as bênçãos nele contidas são liberadas em meu mundo. Minha fé opera pelo amor e obtenho um bom testemunho de Deus ao viver vitoriosamente todos os dias em nome de Jesus. Amém. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!